Mãe sábia. O que é mãe sábia para você? Para mim, algum tempo atrás eu acreditava que mãe sábia era aquela perfeita, era aquela que nunca errava, era aquela que sabia tudo o que ela precisaria fazer em todas as ocasiões de diversidades que acontecessem. E a mãe sábia nada mais é do que com o tempo a gente vai aprendendo que é aquela mãe que ela batalha, que é aquela mãe que ela se dedica, é aquela mãe que ela vai atrás de informações daquilo que ela sabe, aquilo que ela não sabe. Eu fui mãe aos 16 anos, muito nova, tinha a mínima ideia de o que seria ser mãe. Tive um lindo bebezinho, era o meu primeiro filho, foi um menino. E naquele momento eu fiquei meio perdida, sem saber o que eu iria ensinar, o que eu vou passar para o meu filho. Foi assim, tão de repente, que eu falei, gente, não deu tempo ainda de eu aprender tudo o que eu preciso aprender. Tudo que a minha mãe me ensinou, eu preciso de um tempo a mais. Como que eu vou fazer? E quando você é mãe nova, você acaba se tornando, você é imatura, você ainda tem que aprender muitas coisas para você conseguir ter sabedoria para tomar as melhores decisões possíveis. E como o primeiro filho sempre vem para poder abrir a porta para nos ensinar, né? Assim foi o que aconteceu. E na minha vida sempre as pessoas falavam, meus familiares falavam que eu era muito boa demais, que o filho fazia o que queria de mim. Porém, outras pessoas que não me conheciam já falavam que eu era rigorosa demais. Eu falava, ai meu Deus, e agora? Qual que é o meio termo? Eu não quero ser nem a mãe permissiva demais e nem a mãe rígida demais. Como que eu vou fazer o meio termo? Aí eu lembro muito daquela metáfora, né? Que fala que havia um homem e uma mulher andando numa longa estrada e de repente esse homem resolve deixar o burrinho, eles andando numa longa estrada junto com um burrinho, eles resolvem deixar o burrinho descansar um pouco. Tá? O homem e a mulher puxando o burrinho. Quando a fé passa uma pessoa pela estrada, fala que casal mais tolo. Com o burro nas mãos, eles preferem andar a pé. Aí gritou isso para eles, opa, é mesmo, né? Então vamos subir. Aí subiram só a esposa no burro. Passou uma próxima segunda, a esposa subiu no burro, né? Passou uma próxima pessoa no meio da estrada e fez um outro comentário com eles. Falou assim, gente, mas que injusto, por que só a mulher tá sentada no burro e o homem não? Ou vai pro burro também, nessa longa estrada. E é uma tolice você não subir no burro também. Aproveita que você tem o burro. A mulher desceu, o homem subiu e vai eles caminhando com o burrinho. O homem montado no burro e a mulher puxando. Passa uma outra pessoa e fala quanto egoísmo. Em vez de você deixar a bela dama, você que vai em cima do burro e a dama puxando. Fica essa metáfora para você refletir. Tá? Lá Simone, lá atrás, buscando agradar as opiniões alheias. Buscando ser aquela mãe sábia diante dos olhos da maioria das pessoas, diante dos olhos dos familiares, diante dos olhos dos amigos, dos parentes, da religião. E acabou no fim, o que acontece? Você acaba não agradando a ninguém. Você busca tanto em agradar, em fazer o correto, porque é o seu primeiro filho, porque você tem que fazer o certo, você não quer cometer os mesmos erros que seus pais cometeram, você quer ser diferente, você quer fazer diferente, mas ainda não sabe como. Por isso que eu estou aqui abrindo a minha história, contando para vocês, e eu decidi focar o meu atendimento mais para as mães. Assim como eu passei por diversas fases
que foi bem desafiadoras, eu acredito que vocês aí, mamães, também passam por esses mesmos perrengues, vamos dizer assim. De se sentir perdida, de não saber quem ouvir realmente. A única certeza que você tem é de que você não vai cometer os mesmos erros que cometeram com você. Todos nós temos uma história. A minha história é que eu fui criada pela minha avó, muito amorosamente, uma vozinha porreta, de braba todo tanto. Eu não fui criada nem pela minha mãe, nem pelo meu pai. Ambos me tiveram com muito jovens, e acredito também que a imaturidade naquela época impossibilitaram deles me criar. Então eu fui criada pela minha avó desde alguns meses de idade, bem novinha mesmo. Conforme foi passando os anos, eu fiquei com a minha avó até... Durante toda a minha vida eu morei sempre com a minha avó. Morei com a minha mãe somente 1 ano da minha vida, com meu pai alguns meses. E todos eles separados. Meus pais só me tiveram e não ficaram juntos. Então sempre quando a gente se fala de família, a gente fala de questões escolares, de questões psicológicas, o dedinho tá lá na infância. O dedinho sempre tá lá na infância. Tudo que te acontece hoje, ou que te aconteceu no longo da sua vida até agora, o porquê tá lá na infância. De como você foi tratada, de como você foi criada, de como você foi programada ao seu subconsciente para você agir naquelas determinadas situações. E o fator muito grande, gente, de você produzir aquilo que fizeram com você é muito forte, a menos que você tenha como opinião em chegar e querer fazer a diferença, querer fazer diferente. Quando você decide em fazer diferente, você vai atrás de recursos que te possibilitem fazer diferente. Então, eu não sabia o que era ser mãe, eu não tinha a mínima ideia, mas a única certeza que eu tinha na minha vida é que eu queria fazer diferente. O meu desejo era criar, conviver, cuidar do meu filho, sem terceirizar esse serviço. Porque é muito comum a gente ver por aí, quando a mulher tem filho muito cedo, acaba terceirizando o serviço, ou para a avó, ou para a sogra. É muito comum, a gente vê bastante. Porém, hoje, gente, eu digo isso para vocês que é uma questão de escolha. Se você escolhe, tem muita gente que fala, eu não tive escolha. Até o fato de você falar que não teve uma escolha, se torna uma escolha. Então, quando você decide ser diferente do que já te aconteceu, a gente consegue. E aí, eu decidi que eu ia ficar com meu filho, que eu ia criá-lo, perfeito ou imperfeito, eu ia criá-lo. E de tanto as pessoas me falarem, me criticar, porque você é muito nova, você tem que fazer assim, você tem que fazer daquele jeito que funciona, eu decidi parar de ouvir tudo aquilo que estavam me falando, porque se eu corrigia, se eu era brava, eu batia, eu era ruim, não podia bater. Se eu não batia, eu era boca aberta. Meu filho ia montar em cima de mim. Tem esses termos. Antigamente o povo falava muito isso, né? Ia montar em cima de mim, ia fazer o que quisesse, nunca ia me respeitar. E eu ficava muito em dúvida. Eu ficava muito assim, sem saber o que fazer, sem saber que atitude tomar, sem saber o que seria melhor para mim ou para o meu filho a curto e longo prazo. Como que aquela situação iria ficar? É uma situação, gente, bem desafiadora, mas eu tenho certeza que muitas de vocês já se perguntaram, e agora, o que eu vou fazer? A gente, por mais que você sabe que você não tem maturidade, você fala, eu não estou preparada para ser perfeita, que é o que eu espero ser, mas eu vou lá e vou fazer o meu melhor. Eu vou lá e vou dar o meu melhor, eu vou oferecer o meu melhor. Quando eu coloquei o título Sábia,
Muita gente até veio perguntar, uai, mas como assim? Você se considera totalmente sábia? Você foi sábia em todas as suas escolhas? Você se acha sábia demais? Muito pelo contrário, gente. Assim como eu falo para vocês que a gente vai aprendendo, não existe uma regra de pronto acabado de como você vai fazer, você aprende na prática. E infelizmente os primeiros, que são os nossos primeiros filhos, que você vai aprender ali, você erra bastante, porque você ainda não aprendeu. E principalmente quando você não tem uma base familiar, uma estrutura para te ensinar, para te mostrar como que você vai oferecer uma coisa que você não teve. Então foi uma luta muito grande. Aos 17, antes do meu primeiro filho completar 1 aninho de idade, a minha mãe queria levar ele pra fazenda, queria tomar ele de mim. Falou que eu era nova, que eu não ia cuidar dele direito, que eu não tinha responsabilidade. Eu bati o pé e falei que não. É meu, eu que vou cuidar e pronto, o fim acabado. Então quando eu decidi que eu ia criá-lo, que eu não ia terceirizar esse serviço, que eu ia fazer mesmo sendo imperfeita, mesmo sendo nova, mesmo não tendo nenhuma estrutura familiar, muito menos psicológica na época, eu decidi e estamos aí até hoje. Logo depois de 6 anos, tive a segunda, 3 anos seguidos desses 6, tive a terceira filha. E o ponto que eu venho falar pra vocês, gente, de mãe sábia, é aquela mãe que ela sabe que ela é imperfeita. Porque se ela fosse perfeita, ela não estava aqui. Ela estava lá no céu junto com Jesus Cristo, com Deus. Ela não estava aqui. Mas se ela sabe que ela é imperfeita, qual que são as imperfeições que ela percebe que mais faz diferença, que mais faz estragos? Ao perceber, é a hora dela começar a se moldar em cima daquilo ali. Então, quando eu percebi que eu era muito autoritária, que eu era muito intransitiva, tinha que ser daquele jeito e pronto, acabou. Meu primeiro filho com 4 anos de idade, ele já tomava conta dos brinquedos dele, os calçados dele era guardado no lugar, ele que fazia as coisinhas dele, eu não procurava dar autonomia ao máximo. Então, arrumou, bagunçou, arrumou. Eu nunca fui daquela mãe de ficar com o bumbum pra cima catando brinquedo de menino, não. Você sujou, você bagunçou, você vai lá e arruma. Mesmo a gente sabendo que eles não fazem direitinho, mas esse é uma forma de você estar motivando o seu filho. Olha, você fez a sujeira, então você vai ter que limpar. Se você não limpar, vai ficar sujo. Quem sujou, limpa. E tem um PDF disponível aí para vocês, se vocês depois que tiver o desejo de estar fazendo o download e responder, tem um PDF dos tipos de mãe. Os tipos de mãe que eu andei colocando para vocês, ver se identifica. Qual é o objetivo desses tipos de mães? O objetivo, quando eu realizei, foi para você conseguir se identificar. Nossa, será que eu sou uma mãe que grita demais? Será que eu sou uma mãe impaciente? Será que eu sou uma mãe brava, ríspida demais? Será que eu sou uma mãe permissiva demais? Porque a permissividade, diferente do que muitas mães acreditam, a permissividade ela tem o mesmo estrago do que aquela que não permite. Ou seja, tanto mais quanto menos, você vai ter o mesmo estrago. Você precisa trabalhar em prol do equilíbrio. O equilíbrio para você não deixar nem de ser permissiva demais. Você pode ser permissiva, tem um limite. E também não ser ríspida, não ser malvada demais, né? Porque todos os dois têm esse peso aí que faz essa diferença. Tem o PDF disponível dos tipos de mãe, eu vou falar um pouquinho deles aqui para vocês, que é a mãe retrospectiva, que é aquela mãe que acredita que tudo que aconteceu com ela, que aconteceu com a mãe dela, vai acontecer com os filhos. Ah, não vou fazer diferente, não. Não vou fazer diferente, porque eu sei que com a minha mãe foi assim, com a minha avó foi assim, por que comigo não vai ser? Eu não sou melhor que elas. Então ela é retrospectiva, ela acredita que da mesma forma que aconteceu com a mãe dela, vai acontecer com ela.
Ela não percebe que você foi programado para ser daquela forma, mas você tem a escolha de querer, de poder fazer diferente se você desejar. Teve um período até que eu tive muito doente e eu passei a ensinar meus filhos tudo o que eles precisariam. Então hoje minha filha com 10 anos ela faz bolo, ela faz mousse, faz comida. A de 7 também faz bolo, faz muitas coisinhas em casa. Ou seja, de fome ninguém morre. Que é a principal preocupação de nós mães, é essa. E inclusive, gente, é até um alerta, porque tem mãe que não permite. Ela olha pela bagunça, ai, vai fazer bagunça, realmente vai mesmo. Vou logo te alertando, vai fazer bagunça mesmo, vai fazer muita sujeira, vai desperdiçar muitos ingredientes, mas faz parte do desenvolvimento. Me conte você quando você foi aprender. Você acertou de primeira? Você nunca desperdiçou nenhum ingrediente? Aí falar aqui que quem nunca queimou arroz? Eu já perdi a conta de quantos arroz eu queimei. Até hoje eu queimo. Porque eu gosto de uma rapinha, então às vezes falta a quantidade correta de óleo, acaba queimando. Quem nunca salgou o feijão? Gente de Deus, parece que quando a gente é adolescente que você tá fazendo comida, é incrível. Vive salgando feijão. Então, vai acontecer mesmo de desperdiçar, de perder. Faz parte do processo de desenvolvimento. Se você não permitir que a sua criança, que o seu filho faça isso, que a sua filha faça isso na sua casa, onde que ele vai fazer? Onde que ele vai aprender? Como cristã, a gente acredita que Deus nos permitiu ser mães para que a gente possa ensinar aquilo que nós sabemos, né? Então, se nós sabemos sobreviver, nós sabemos viver, fazer uma comida, manter as coisas organizadas, vamos colocar isso para eles também. Vamos ensinar. Tudo que a gente aprende na vida tem uma serventia. Gente, nada fica sem serventia. Ensine ao máximo que você puder. Pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde vai servir para alguma coisa. Inclusive, lá naquele PDF tem as mudanças. Por exemplo, se você se considera lá a mãe retrospectiva, você fala, meu Deus, e agora o que eu vou fazer para me mudar? Eu sei que eu sou uma mãe assim, mas eu não sei nem por onde começar. Assim como eu estava lá 17 anos atrás, insegura com as minhas práticas como mãe, até então não era mãe, né? Só estava gestante. Por sinal, eu amava ficar grávida. E não sabia nunca o que fazer. Eu falava, gente, e agora? Se eu vou o médico me explica de uma forma. Se eu vou na minha mãe me explica de outra. Se eu falar pra minha mãe que eu vou fazer a forma do médico, ela me bate. Se eu falar pro médico que eu vou fazer a forma da minha mãe, ele fala, então pra que você pagou a consulta? Né? É desse jeito. A Sandy até colocou, estou em recuperação, pois passei por uma cirurgia, por uma segunda cirurgia. Meu coração de mãe está transbordando em ver que os meninos estão cuidando tão bem de mim e deles mesmos. Olha que ótimo, se você fosse daquela mãe bolha de sabão, aquela mãe que entrega tudo na mão, imagina agora, ia estar os dois, minha filha, berrando ao redor de você, querendo comida, querendo colo, querendo as coisas, e não ia levantar para fazer nada, e ainda achar ruim de você estar de resguardo, né? Porque você passou por um processo cirúrgico. A Ludmilla, eu nunca deixei a Aninha fazer e rever por isso, fazer um dever. Por isso. A bagunça, desperdício. Depois que vi que ela aprendeu, na avó, pensei que era para eu ter participado disso. Concordo com você. Concordo plenamente, porque o que acontece? Depois que cresce, eles vão ter memórias afetivas. O que são essas memórias afetivas? Pouco eles vão lembrar das madrugadas que você ficou acordada dormindo, ou acordada com eles, passando mal, dando febre, chorando porque não dormiu, bebezinho. Eles não vão lembrar disso. Eles vão lembrar das memórias afetivas que fizeram significado para eles. Por exemplo, um passeio muito bom, muito bacana, uma brincadeira que você fazia frequente na infância, vai falar, nossa, eu amava aquela brincadeira que minha mãe fazia comigo. Nossa, eu amava quando reunia assim, a gente fazia assim, assim. Então, querendo ou não, se você quer ter uma memória afetiva positiva, tem que ser repensado.
Ou não, né? A escolha é de cada um, gente. Não estamos aqui para falar nem o certo e nem o que é errado. Até porque não tem uma receita de certo ou errado. Só que tudo que você escolhe tem uma consequência. Tem um a favor e tem um contra. Aí cabe a você qual dos dois você quer trazer à tona. Se for trazer de memórias afetivas bacanas e falar, nossa, olha que orgulho, eu aprendi com a minha mãe, que coisa boa. Porque quem de nós mãe não queremos ser reconhecida, gente? Quem de nós mãe? Eu não sei vocês aí na casa de vocês, eu acredito que é tudo perfeito, amém. Mas aqui na minha eu posso ensinar 300 vezes aquele negócio. Se for na avó, aí fala assim, ai, minha avó me ensinou. Que lindo isso, minha avó me ensinou. Aí ele fala, não vai lembrar que a mãe ensinou 500 mil vezes, não, né? Vai lembrar que a avó ensinou. Mas eu sei que aí na casa de vocês não é assim. Porém, a gente trabalha para poder ter memórias afetivas positivas. Vamos lá. A mãe intelectual, gente. A mãe intelectual é aquela mãe que ela idealiza. O filho sabe como tirar o lixo do cantinho da sala. Ela sonhou com aquilo ali, ela acredita que o filho deve saber, ponto final. Aí quando o filho vai lá, varre a sala, faz do jeitinho, tentando entrar na rotina da casa. Aí fala, mas fulano, você não tirou a sujeira do cantinho. Gente, eu demorei a aprender a tirar essa sujeira do cantinho, vocês acreditam? Tem uma forma que você vira a vassoura e tal. Hoje em dia nós somos mãe, a gente já sabe. Mas até você aprender, você leva muita vassourada na orelha. Então a mãe intelectual, ela é aquela que ela acredita que se o meu filho viu eu fazendo, ele vai fazer também. Ele sabe como que faz. Ele já me viu fazendo, por que não vai fazer? Eu ensinei umas 10 vezes, por que não vai fazer? É 10, é 15, é 20, é 500, é quantas vezes forem necessárias. Nós estamos aqui para ensinar. O nosso papel como mãe é esse, gente. Ah, Simone, mas você fala ensinar porque você é professora, é mais fácil para você? Gente, não é. Não é. É difícil também, é desafiador. E vou falar para vocês, em muitas situações, é mais fácil você lidar com uma sala de aula de 30 alunos que não te conhece, não sabe os seus pontos fracos, não sabe os seus pontos psicológicos que vai te acatar ali, do que você lidar com seus 3 dentro de casa, que toca o terror. Mas é possível. É possível sobreviver em termo a turbilhão de coisas. Então a mãe intelectual, ela acredita que não precisa ensinar isso, que o filho já sabe. Então ela acredita que tudo tá na cabeça dela. Não, meu filho vai fazer, ele vê eu fazendo, então ele vai fazendo, né? De acordo com o que vai fazendo, mesmo que seja uma pequena evolução, elogie, porque senão depois ele não vai nem querer fazer de novo. Falar, não, minha mãe já vai reclamar mesmo. E lá naquele PDF, se você aí tá assistindo, se considera uma mãe intelectual, lá naquele PDF que eu disponibilizei gratuitamente para vocês, tem lá as mudanças, como você vai iniciar essas mudanças. Toda mudança, gente, requer que você tenha consciência de que realmente você precisa mudar. Se você acha que suas práticas estão perfeitas, que tá tudo certo, tá tudo bonito, beleza. Isso não serve para você, pode pular para a próxima live. Mas se você acredita que as suas práticas como mãe deve ser vista, deve ser repensada, para ver se você está fazendo de uma maneira que você, daquele objetivo que você almeja, lembrando sempre que não tem certo ou errado. Tem aquilo que você faz, você sabe o que você vai colher. Não, é impossível você plantar laranja e colher cereja. É impossível. Então, se você plantar laranja, você vai colher laranja. Se você plantar cereja, você vai colher cereja. Então, cada atitude, cada ato que nós temos com os nossos filhos vai ter um resultado. Qual é o resultado que você almeja? Então, por isso que eu tô trabalhando com as mães agora, com essa questão de prevenção, de você se conscientizar. Porque se você não se conscientizar, como que você vai acreditar que você precisa de mudar? Fala, não, eu tô perfeita, então não preciso mudar. A mãe intelectual é dessa, gente. A mãe artista. A mãe artista, gente, é aquela que pinta a tela. Que eu já até coloquei uns videozinhos detalhados aí. Não, gente.
A mãe artista é aquela que ela acredita que tudo que o filho faz é bonitinho. Ai, que bonitinho, é uma obra divina. Às vezes o filho tá pondo o dedo. E a mãe olha e fala, nossa, que lindo, gente, que coisinha mais fofa. Tem nem tamanho de gente. Já tá pondo o dedo. E acha bonito. Tudo bem, concordo, se você acredita que é bonito enquanto é pequenininho, ok, você tem direito seu. Só que isso vai te devolver outras atitudes que talvez não sejam tão satisfatórias. Você vai estar ensinando para o seu filho que ele pode fazer atitudes errôneas que vai ficar bonitinho, que é bonitinho. Ai, que lindinho. E pensa na vergonha que você vai passar na hora que você estiver fora de casa. Dependendo do local que você estiver, a criança vai e faz aquela cenação lá bem... que talvez você ache bonitinho, você não vai achar tão assim. Mas quem estiver ao redor... Porém, gente, lembrando que nós estamos falando do que você planta, você vai colher. Se você acha bonitinho agora, depois também você vai ter que continuar achando bonitinho. Né? Querendo ou não, o que você planta, você colhe. Tem gente que acha tão fofinho, tem o bebezinho, tem a criancinha lá, linda, maravilhosa, com toda a sua plenitude, e as crianças, desce um tapa na orelha. Fala, uai, você brinca assim comigo, por que eu não vou brincar? Você percebe? Com tudo que você faz com a criança, ela vai fazer de volta. Tudo que você faz, volta. Tudo. Isso é na vida, isso é na educação, isso é nas suas atitudes com seus filhos. Agora, se a criança brincar com você dando um tapa e depois você achar ruim, não pode, gente. Não pode ensinar. Pelo menos na minha família tem gente que brinca dando tapa. Então, assim, tudo bem, cada um tem um gosto por brincadeiras. Só que lembrando que tudo aquilo que você faz, você colhe. Você vai colher. E na hora que seu filho descer um tapa no seu rosto, na hora que seu filho te der um tapa daqueles que estrala, que parece assim que você vai explodir, você vai falar o quê? Você vai dizer o quê? Sendo que quem ensinou? Então, tudo que a gente faz ou deixa de fazer tem suas consequências. Lá no PDF que eu disponibilizei gratuitamente para vocês, tem também a mãe artista. Como que as mudanças, as perguntas para você se conscientizar, como que você vai modificar, como que você vai mudar a sua prática para você ter os resultados que você almeja e não os resultados que você está tendo no momento. Comentamos aqui da mãe bolha de sabão, né? Que ela é aquela que ela faz uma camuflagem assim, ó, em torno do filho. Faz uma camuflagem, como se ele fosse um floquinho de neve inofensivo. Ela faz uma bolha entre o filho. O filho não pode brincar com isso, o filho não pode brincar com aquilo, o filho não pode subir em árvore, o filho não pode pular, correr. Não corre, menino, você vai cair, você vai machucar. Você não lembra que dia você caiu? Aí a criança tá correndo lá, fala, você vai cair. A criança tá em pé. Você fala, você vai cair. Para quem não sabia, gente, quando você fala você vai cair, você já tá determinando que o seu filho caia. Você já tá colocando ali na mente dele, você vai cair. Isso é uma autossugestão que você tá fazendo. Então, se você tá fazendo essa autossugestão, por que ela tem que ser negativa? Vamos fazer ela positiva, então, né? Como você poderia falar... Meu filho tá correndo, tá brincando, tá arriscado. Olha o local que você tá brincando. Não seria melhor, talvez, correr na grama? O que você acha? Conscientizar a criança do perigo. E não você já antecipar o perigo. Quando você fala, você já está pré-determinando que aquilo ali vai acontecer. Talvez a criança nem ia cair, mas como você falou, você fala, tá vendo? Eu te avisei, eu te falei que você ia cair. Eu não falei? Você não quis me ouvir? Eu não falei? Então a mãe bolha de sabão, ela impede que o filho se desenvolva.
Você já viu as pernas da criança que não brinca? O correr dela é aquele correr meio desengonçado, com as perninhas meio boba. Aí é a criança que não corre, é a criança que não brinca. Agora, aquela criança que ela corre, que ela brinca, que ela anda de bicicleta, que ela anda de patins, que ela sobe em árvore, que ela desce em árvore, você pode perceber que os ossos e as pernas têm um pisado mais certeiro, tem uma pisada mais firme, é uma criança mais resistente. Pense aí, que tipo de criança você está criando? Será que você está criando uma criança dentro da bolha de sabão? Que não pode subir em árvore, é muito perigoso, que não pode subir em nada, que não pode correr, que não pode pular, é muito arriscado. Lembrando, gente, que não existe o certo ou errado. É você, mãe, que vai escolher. Existe aquilo que você faz, você vai ter um resultado. Aquilo que você deixa de fazer, você vai ter outro resultado. Então, se você não permite sua criança se desenvolver nesses pontos, nesses aspectos, você já sabe o que você vai colher. Uma criança com um pisado mais frágil, uma criança sem mobilidade, uma criança vai optar por atividades mais fáceis, ela não vai ter aquela desenvoltura, a coordenação do motor vai ficar comprometida. Lembrando que não existe o certo ou errado, é o que você permite e é o que você colhe, certo? E também lá no PDF tem a solução, tem as mudanças, tem umas perguntas estrategicamente colocadas lá para você responder e refletir em cima da sua resposta. Poxa, que tipo de mãe que eu estou sendo e como eu vou mudar para me tornar aquele tipo de mãe que eu gostaria que seja. Faz sentido? A mãe avião. A mãe avião é aquela mãezona bonitona, gostosona, toda siliconada? Não, gente. Bem, podia ser, né? Nossa, tá precisando dar umas recachotadas. Não, gente. A mãe avião é aquela que tudo pode. Pode isso? Pode. É a mãe permissiva demais. Pode celular até a hora que você quiser, desde que você me deixe em paz. Me dá sossego. Não aguento mais, menino. Vai pra lá. Pode? Pode. Mãe, pode comer nas refeições principais. Posso tomar um açaí? Pode. Mãe, posso comer, vamos dizer, um hambúrguer? Pode. Tem algo de errado nisso? Não, não tem. É uma escolha. Cada um escolhe. Só que você sabe o que você vai colher. Então, se você deseja se tornar uma mãe sábia, eu sei que você vai começar a olhar um pouco mais para esses aspectos. Por que diz mãe avião? Porque tudo pode. Tudo pode, desde que não for tirar o sossego da mãe. Porque, gente, cá entre nós, é cansativo. Você tá ali ensinando, você tá motivando, corrigindo, educando. É um trabalho árduo, não é um trabalho fácil. Só que é a escolha. Se você quer ter esse trabalho, ok, vamos educar. Se você não quer, não tenha filhos. Não tenha filhos, porque se você não fazer o que tem de ser feito, você vai colher o que não deseja. E se você não deseja colher aquelas atitudes que você está tendo no momento, o ideal então é que você venha comigo e vamos nos tornar mães sábias. Eu não sou perfeita, você também não é. Só que tudo que já deu certo, eu vou estar ensinando para vocês. E vocês vão estar colocando em prática também. Tudo que funciona, eu vou repassar para vocês. O que funciona, o que não funciona, o que dá certo, o que não dá certo. Quais são os resultados que você almeja com a sua maternidade, né? Que tipo de pessoa você quer deixar para o mundo? Ou será que essas reflexões são tão profundas que você ainda não pensou nisso?
Deixa eu só abastecer aqui, gente, que minha garrafinha ela é muito pequenininha. Vamos continuar. Então, a mãe avião tem as respostas também para ela começar a repensar nas atitudes dela, porque eu até deixei uma frase para a mãe avião, que educar é semear com sabedoria e colher com paciência. Essa frase é do Augusto Cury, gente. E tem a mãe formiga. O que é essa mãe formiga? Essa mãe formiga é o lançado, que eu ainda não tinha colocado lá para vocês. Essa mãe formiga é aquela mãe... Vocês já perceberam como que a formiga trabalha? As formigas operárias, elas trabalham em conjunto, uma com as outras. Elas picam as folhinhas, trabalham sempre em grupo, todo mundo fazendo um pedacinho, carregando um pedacinho, em prol de um bem maior. Eu recomendo para mim, recomendo para vocês, nós adotarmos atitudes da mãe formiga. Porque a mãe formiga, ela vai ensinar o filho que tudo na casa, ele precisa ter uma participação. Porque a mãe tá ali trabalhando em prol para eles. Ela tá ali se dedicando, ela tá lavando, ela tá passando, ela tá cozinhando, ela tá educando, ela tá amando. Ela tá se dedicando, dando da vida dela, gente. Porque não é fácil. Você tira das suas energias, você tira da sua vida para poder ensinar os seus serzinhos, né? Então a mãe formiga, ela ensina e mostra que a criança precisa sim ter participação em guardar as suas coisas, tudo de acordo com a faixa etária de idade. Conforme os dias a gente vai repassando um pouco mais. Se você tiver aquela mãe perdida, como algum tempo atrás eu fui, há 17 anos atrás, sem saber o que fazer. Cada faixa etária tem as atividades e competências que seu filho tem capacidade de realizar, tanto fisicamente, como biologicamente, como psicologicamente. Ah, Simone, como eu vou diferenciar cada uma delas? Nós vamos conversando, eu ponho bastante posts no Instagram, explicando, mostrando, motivando a você, mamãe, ter uma prática mais consciente. E a mãe formiga, ela conscientiza a gente. Olha, dormiu, arruma sua cama. Ah, mas a gente tem empregada, não precisa. Mas você quer ensinar caráter pro seu filho? Você quer ensinar que ele tem que aprender, independentemente de ter ou não ter valores? Como que você pode iniciar? A partir desses detalhes. Está nas pequenas coisas as soluções para os grandes problemas. Olha, almoçou, coloque, lave seu prato, coloque o prato na pia, seja como você, mãe, preferir. Bagunçou seus brinquedos, recolhe. O bebê já sabe engatear, já sabe andar, recolhe seus brinquedos, vamos lá ensinar. Já sabe correr? Opa, melhor ainda, sabe juntar seus calçados esparramados pela casa também. Sabe colocar comidinha para os animais da casa, porque geralmente quem tem criança dificilmente não tem um animalzinho. Então, seja gato, seja cachorro, periquito, papagaio, peixinho, coloque para poder colocar comidinha. Delegue responsabilidades. Quanto mais você delegar responsabilidades, mais aquela criança ela vai estar aprendendo sobre valores, sobre empatia, sobre que ela faz parte daquele membro da família, que ela faz parte daquele ciclo social, que ela tem que se manter ali dentro por meio de atitudes positivas. Então a mãe formiga é essa mãe que ela disponibiliza e ensina o filho a cada parte que ele precisa fazer. Então a mãe sábia, gente, é aquela mãe que ela sabe que ela erra, que ela errou, ou que ela vai errar, mas ela sabe que ela vai ali buscar a resposta, que ela vai ali buscar a solução. Ela erra poucas vezes, porque cada erro ela vai atrás de uma solução.
Ela não fica aquela assim sentada de braço cruzado, ah, eu errei, eu sou imperfeita mesmo, mas quem não erra, que atira a primeira pedra. Não, ela é aquela mãe que ela se conscientiza. Poxa, eu errei. E agora? O que eu vou fazer diferente? Nossa, eu vou procurar alguma coisa para poder me suprir. Vou pegar algum vídeo da Simone, vou pegar algum livro, vou ouvir alguma experiência de uma pessoa que eu admiro a prática dela como mãe. Lembrando, gente, que você deve pegar alguém que você admira a prática como mãe. Não adianta você ir lá e perguntar a uma pessoa que não tem uma atitude que você acha coerente. Porque ela vai dar um conselho de acordo com o que ela reagiria. E nem sempre é aquilo que você espera, não é aquilo que você quer ouvir, né? Então a mãe ela se torna sábia quando ela se conscientiza que ela precisa mudar. Que ela precisa mudar as práticas, mudar as atitudes. Nem que você tire poucas frações do seu dia para você estar ali ensinando, apoiando, motivando, insistindo, mostrando o caminho. A mãe sábia também, ela tem ciência que ela não tem uma receita pronta. Muitas de nós acreditávamos que as nossas mães eram perfeitas, né? Então, o que a gente fazia? Mãe, socorro, o que eu faço agora? Meu filho fez cocô vermelho. Mãe, meu filho saiu sangue pelo nariz, o que eu vou fazer? Então, muitas de nós acreditavam que nossas mães, elas eram muito próximas da perfeição. Mas não são. Outra de nós, nem temos a nossa mãe próximas mais. Então, cabe a nós resolver os nossos perrengues, né? As nossas pendências. Até porque o conhecimento que a sua mãe tinha, que ela tem, para quem ainda for vivo, serviu naquela determinada situação. Ela continua sábia? Continua. Porém, novos problemas já foram criados, novas situações já foram criadas. Só um exemplo, antigamente a gente ainda usamos, eu sou muito a favor de coisas naturais, produtos naturais para a gente tratar a saúde. Só que antigamente, vamos dar como exemplo aqui, o açafrão, ele servia para uma gama de coisas. Hoje em dia também serve, só que dependendo da quantidade já não vai fazer o efeito que nem fazia antigamente. Ah, por quê? Porque as doenças se agravaram, os vírus se mutaram, ficaram mais resistentes. Então, assim, resolve, gente, mas você tem que buscar ser sábia. Até quando você vai ficar recorrendo à sua mãe, à sua avó? Você tem que buscar suas próprias experiências, adquirir sua própria sabedoria. Porque nós só sabemos quando a gente vai lá e põe a mão na massa. Fala, não, eu fiz. Bom ou ruim, o feito é melhor do que o perfeito. Mas eu fiz. Então a mãe sábia, ela sabe. Ela sabe que diante dela abre novos horizontes. Ela não se fecha. Ela não se fecha para falar, não, eu estou certo, o meu é pronto e acabado. Não, ela se abre, ela se olha e fala, nossa, poxa, eu faço assim, não deu certo, mas eu fiz daquele jeito, não deu certo, e agora? Ah, não, vou contar só o que deu certo. Então, gente, vamos olhar aquilo que não deu certo, para poder a gente ir refazer, porque nós não estamos falando de uma prova, nós não estamos falando de uma receita, nós não estamos falando de uma organização de uma casa. Nós estamos falando da criação dos nossos filhos, que são as coisas que nós mais amamos nesse mundo. E se é algo que nós mais amamos nesse mundo, tendo a consciência que tudo que acontece na infância com o nosso filho, ele vai repercutir na vida adulta, por que então nós não vamos nos dedicar e nos empenhar agora? Hoje, cada dia o seu pouquinho, cada dia a sua fração. Vamos, gente, vamos sim. Boa parte das que não fizeram, criaram filhos para o mundo, adultos doentes.
doentes mentalmente, doentes psicologicamente, fisicamente. E por quê? Porque deixaram vago várias lacunas sem preencher. Tudo que acontece na nossa vida adulta tá na infância. Tudo que acontece. E o que você tá produzindo para a infância do seu filho? Por isso, gente, que eu acho tão importante vocês estarem aqui junto comigo, para vocês pegar um pouquinho dessa experiência como mãe, da experiência que eu fui atrás em busca, da experiência acadêmica, para que eu possa contribuir com vocês de alguma forma. E outro ponto também, gente, nós temos que colocar na nossa mente que nós não viemos para a vida eterna. Nós não viemos para poder viver para o resto da vida. O que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Ah, não vou ensinar não, porque eu vim para semente. Você veio para semente? Eu não vim para semente. Então eu quero, o meu desejo como mãe, que quando a minha filha estiver casada, tiver os seus filhos, que ela já estiver amadurecida, que eu não estiver mais aqui, ela fala, nossa, eu vou ensinar isso pro meu filho, minha mãe que me ensinou. As memórias boas, as memórias afetivas e boas. Eu venho aqui deixar com vocês um belo convite para vocês que participaram dessa live hoje. Eu estou oferecendo uma mentoria. Ah, Simone, como que vai funcionar essa mentoria? Essa mentoria eu vou acompanhar você durante 30 dias. Durante 30 dias eu vou estar acompanhando você para você conseguir colocar sua rotina com seu filho em casa, para você conseguir arrumar tempo de qualidade para você na sua rotina, independentemente da idade do seu filho, para você ter práticas assertivas com a sua criança, com seu filho, com a sua filha, para você conseguir ajudar no desenvolvimento do seu filho, visto que agora estamos em período de pandemia. Vamos parar de terceirizar esse serviço, passar esse serviço para os professores, para os TO, para os psicólogos. Vamos cantar pra gente. Uma criança adoecida, ela está inserida em um lar adoecido. Então, trabalhe você primeiro com a sua criança, faça com a sua criança tudo o que tiver ao seu alcance, para depois você olhar para trás e falar assim, eu fiz um bom trabalho, eu não terceirizei o meu serviço. Tudo bem para quem terceiriza, passa para a avó, passa para o vô, para a tia, ok, gente, é uma opção, mas eu estou aqui para poder motivar e conscientizar vocês de não terceirizar. E estou aqui oferecendo essa mentoria para vocês que participaram da live. Quem interessar, manda depois um indirect, tá? Que a gente vai mandar um novo link, porque não vai ser por aqui. Quem quiser também mais informações, a gente também vai estar passando. Eu irei acompanhá-la durante esses 30 dias, para você que se sente perdida aí nas suas práticas como mãe. Continuarei colocando informações no Instagram, no Facebook, no YouTube. Segue aí, qualquer dúvida vocês podem estar mandando também. E gostaria de agradecer a todas que ficaram aqui comigo, que absorveram um pouquinho de conhecimento, gente. É o que vai fazer o nosso mundo melhor. É você aprender e ensinar os seus filhos aí, na sua casa, no conforto da sua casa. A minha gratidão por vocês ter participado. Beijo. Até mais, gente. Até a próxima live.